Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Nessa segunda-feira, galera, dia 5 de agosto de 2024, está no ar o nosso quadro Crimes que Ficaram na Memória. E hoje nós vamos contar o caso da pequena Isabela Nardoni, pessoal. E vamos então direto contar esse triste caso com essa linda menina que aconteceu em 2008, né, pessoal? O caso da Isabela Nardoni refere-se à morte da Isabela de Oliveira Nardoni, que nasceu em São Paulo dia 18 de abril de 2002 e faleceu em São Paulo dia 29 de março de 2008, de 5 anos de idade, jogada do sexto andar do edifício London, situado à Rua Santa Leocádia, número 138, no distrito de Vila Guilherme, em São Paulo, na noite do dia 29 de 2008, pessoal. O caso gerou grande repercussão no Brasil e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenados por homicídio doloso qualificado, com um agravante de parentesco com a vítima. Alexandre foi condenado a uma pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias, e a madrasta Ana Carolina foi condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão, devido à prática do crime hediondo. A decisão foi preferida pelo juiz Maurício Fossen, no Fórum de Santana, em São Paulo. A vítima, Isabela de Oliveira Nardoni, nascida em São Paulo em 18 de abril de 2002, era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele tentava ingressar na faculdade. Alexandre Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico, foi definida uma pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito às 2 visitas por mês. Na época da morte, Alexandre Nardoni vivia com a madrasta da menina, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. O caso, pessoal: Isabela Nardoni foi encontrada caída no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares no jardim, foi encontrada caída no jardim do edifício London, pessoal, prédio residencial, na Rua Santa Leocádia, né, na zona norte de São Paulo. No apartamento que pertencia a seu pai, moravam, além dele, a madrasta da menina e os filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos de idade. A menina já se encontrava morta com a chegada da ambulância. É controversa, né, pessoal? Muito bem. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde mora foi assaltado e a menina jogada por um dos bandidos, né? Alexandre Nardoni, na época, disse que a menina foi jogada pela janela por bandidos, né, que assaltaram o prédio. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou sua esposa e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente 3 anos e outra de 11 meses, e ao voltar ao apartamento viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam se passado 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dia depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do quarto fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. Investigação. O caso teve forte repercussão no Brasil. Nos dias 30 e 31 de março, em meio à repercussão, o pai da criança afirmou à polícia no dia 30 que ela havia ficado sozinha no quarto enquanto ele foi buscar os outros filhos. No mesmo dia, a emissora de TV de notícia Globo News revelou que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabela. Segundo um delegado titular da polícia, sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção da janela reforçam as suspeitas da polícia de homicídio. A perícia feita pela Polícia Técnico-Científica no domingo diz que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente, então no quarto dos irmãos da Isabela, e não no quarto em que ela foi colocada para dormir. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante, como já dissemos aqui, né, pessoal?
O tio de Isabela declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação. No entanto, os vizinhos, ao contrário, que as brigas entre Alexandre e Ana na presença de Isabela eram constantes nos fins de semana. Na madrugada do dia 31, Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, Ana Jatobá, foram liberados pela Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. O pai teria descido para ajudar a carregar as outras duas crianças, né, pessoal? É o que ele disse lá na delegacia, né? Então, aí, no dia 1º de abril, a Folha de São Paulo publicou os primeiros laudos do Instituto Médico Legal, que apontavam indícios de asfixias anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo que a menina tivesse caído por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. Nesse dia, os dois advogados, do pai e da madrasta, ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou para a imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabia à polícia apontar as provas que incriminassem seus clientes e não eles. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela foi cortada. Havia marcas de sangue no quarto e que, segundo ele, reforçava aí a tese de que ela teria sido agredida antes de ser jogada pela janela, pessoal. No dia 2 de abril, Ana Carolina Oliveira saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. O delegado titular disse que solicitaria nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, Ana Carolina Jatobá. Pessoal, eles fazem as reportagens aqui, mas é Ana Carolina Jatobá, tá bom? Ela fez o depoimento, mais uma vez, em companhia do Alexandre Nardoni. Na época, eles eram namorados, né? Afirmou que no dia dos fatos, o perito, com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa desapercebida. No entanto, o titular confirma que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Estes depoimentos foram depois descartados pela polícia, pois o momento da ocorrência dos mesmos não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declara ter ouvido esse grito, Geralda Afonso Fernandes, testemunhou pela defesa. O delegado afirma que há 3 pontos que, em sua opinião, estão mais nebulosos: a ausência do arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tinha estado no prédio. E se tornou intrigante, né, pessoal? Calil Filho admitiu também a possibilidade da madrasta da menina, Ana Carolina, não ter ficado esperando no carro, como relatado pelo pai em depoimento à imprensa. Perto do caso completar 30 dias e da conclusão do inquérito pela polícia, importou-se saber quem havia adulterado o local do crime para tentar transformá-lo em cena de homicídio e em cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que acompanhou as investigações desde o início, afirmou que as provas indicavam claramente que a cena do crime foi adulterada. Tentou-se maquiar a versão verdadeira. Tentaram remover manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando essa remoção que quase prejudicou a perícia, pessoal. Em depoimento, o pai Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni e sua filha Cristiane Nardoni, o pai e a irmã do Alexandre, negaram ter limpado a cena do crime. Na época, eles foram acusados aí de limpar a cena do crime. O promotor do caso aí, o doutor Francisco Sembranelli, né? Indícios e contradições. Arrombamento. Constou no boletim de ocorrência a informação de que Nardoni teria dito aos policiais militares que atenderam ao caso que a porta do apartamento estava arrombada e de que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Já no depoimento na delegacia, afirmou que a porta estava trancada e não mencionou a existência de outra pessoa. A averiguação dos peritos garantiu que não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento, muito menos aí de furto, como já mencionamos, né, pessoal? Os muros do condomínio eram baixos e de fácil acesso. Na época, havia apenas um prédio em construção, em um terreno
baldio nos arredores. A hipótese de que o invasor fosse morador do prédio não foi averiguada. O pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava na obra vizinha ao prédio que foi cenário do crime, disse à Folha de São Paulo que a construção teria sido arrombada na mesma noite. Posteriormente, desmentiu o fato e não pôde mais ser encontrado para testemunhar no julgamento. O repórter Rogério Pagnan, a quem este fato foi afirmado, testemunhou aí no julgamento, pessoal. Fernando Neves, tenente e comandante da Força Tática da área, chefiou as buscas ao suposto ladrão e, dia depois, detalhou a operação dizendo que foi feita uma varredura minuciosa nos mínimos detalhes. Foi feito o cerco ao quarteirão, nós travamos elevadores, ninguém entrou, ninguém saiu e varremos todo o prédio. Alguns meses depois, esse tenente cometeu suicídio quando um mandato de busca e apreensão era realizado no seu apartamento, pois era alvo de uma investigação de pedofilia, pessoal. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça descobriram que ele tentava um encontro com uma menina de 5 anos, na mesma idade de Isabela. Os registros oficiais do caso mostram que já havia policiais na área antes do tenente chegar, e este estaria em outro local, em serviço, quando recebeu a ocorrência via rádio do caso Isabela. Algumas fontes dizem que o tenente teria sido o primeiro a chegar, mesmo sem ter sido chamado. Manchas de sangue. A perícia encontrou gotas de sangue na entrada do apartamento, no chão do quarto dos irmãos de Isabela e na tela da janela onde a criança teria sido jogada. O sangue era visível, tanto que o delegado notou assim que chegou, mas o pai omitiu isso no depoimento, afirmou Francisco Sembranelli, o promotor do caso, pessoal. As manchas de sangue não puderam ser identificadas como sendo de Isabela e a data da criação não pôde ser precisada. A defesa alegou que o reagente utilizado pela polícia para detectar essas manchas também reage a vestígios de alguns alimentos, como cenoura, nabo, banana, alho. Visita ao sogro. Em depoimento à polícia, Nardoni disse que passou o sábado na casa do sogro e chegou ao apartamento por volta das 23h30. O promotor afirmou que o porteiro do apartamento do pai de Ana Carolina ainda seria ouvido para esclarecer o tempo de permanência do casal no local. O laudo toxicológico indicou que não houve ingestão de nenhuma bebida alcoólica ou uso de drogas pelo casal naquele dia. A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro. Ele teria relatado que escutou um forte barulho e, quando olhou, a menina já estava no chão. O morador do primeiro andar também teria escutado um estrondo e visto Isabela da sacada. Ele teria sido o primeiro a acionar o resgate, que demorou cerca de 13 minutos. Este mesmo morador disse que durante a reconstituição do crime, ocorrida em 27 de março, que Alexandre ficou de joelhos e encostou o ouvido direto no coração da menina. Também disse que falou para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar o estado dela. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de 34 minutos. A perícia constatou que a Isabela foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficaram logo abaixo da janela, como a marca de seus joelhos. Segundo o promotor Francisco Sembranelli, Isabela teria sido delicadamente, entre aspas, derrubada do 6º andar. Isso, na opinião de Sembranelli, refuta a versão apresentada pelo casal. Se fosse um monstro, como dizem os indiciados, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas, afirmou. Ainda segundo o promotor, se Isabela tivesse sido arremessada da janela de seu quarto, ela teria sofrido danos físicos ainda maiores por conta do piso no granito, ao contrário do gramado abaixo da janela do quarto dos irmãos. No livro Caso Isabela, a Verdade Nova, o médico Paulo Pampadeu defendeu a tese de que a menina caiu de forma acidental. Em 2009, a mãe de Isabela conseguiu impedir judicialmente a circulação do livro e processou o autor pedindo indenização de R$100 mil. Consoante ao médico, esta crítica também foi sustentada pelo médico legista George Sanguinetti no livro A Morte de Isabela, Erros e Contradições Periciais, ao qual foi semelhantemente proibido pela Justiça de São Paulo. Comportamento de Alexandre Nardoni.
Ana Carolina Oliveira disse em entrevista ao Fantástico que ele, Alexandre, tinha uma relação distante, né? Ela e ele tinham uma relação distante, mas que Isabela tinha um amor incondicional pelo pai. Acrescentou ainda que Isabela não deu nenhum sinal sobre eventos e nunca falou nada sobre o pai. Espancamento e tentativa de asfixia. O rascunho do laudo 1081, feito pelo médico Laércio de Oliveira César, com auxílio de colegas de profissão, reforça a ideia de que Isabela foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio de torção, e havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota estava viva. Além disso, foi encontrada pequena hemorragia no cérebro. Isso é comum nos casos em que chamamos de síndrome da criança espancada, disse um legista. No corpo havia um machucado no antebraço direito, como se ele tivesse sido engaixado na tela de proteção da janela ou como se ela tivesse tentado se agarrar. Por fim, havia um corte na cabeça, provavelmente anterior à queda. O perito George Sanguinetti, em seu livro A Morte de Isabella Nadoni, Erros e Contradições Periciais, destaca que o fato de os ferimentos terem ocorrido quando a menina estava viva não significa que foram antes da queda, já que a menina morreu mais de 50 minutos após a queda. Assim sendo, seria mais provável que todos os ferimentos decorreram da queda, não havendo qualquer base científica ou razoabilidade em se afirmar que houve uma agressão anterior à queda. É a visão dele aí, né, pessoal? Segundo Sanguinetti, a asfixia foi causada pelas lesões no aparelho respiratório de Isabella, decorrente da queda, não havendo igualmente base científica ou sinais externos característicos, marcas de dedos na garganta, que embasassem a tese de tentativa de esganadura. As especulações da perícia policial foram cruciais para embasar a tese de coautoria da madrasta, desqualificando-a como testemunha. E falou Sanguinetti à época, né, pessoal? Imagens no supermercado. Na madrugada do dia 8 de abril, o telejornal Jornal da Noite, da Rede Bandeirantes, divulgou imagens em que aparecem Alexandre, Ana e Isabela junto aos irmãos num supermercado, horas antes de Isabela morrer. Na camiseta de Alexandre foi encontrado vômito, possivelmente proveniente da asfixia. Prisão do pai e da madrasta. Após o depoimento de Ana Carolina na tarde do dia 2 de abril, no final da tarde, o Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, bacharel em Direito, e a madrasta Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, de 24 anos, ex-estudante de Direito. A prisão é válida por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Segundo a imprensa, o depoimento da mãe da menina motivou o pedido de prisão deles. Inicialmente, o cartório do TJ passou que a validade seria de 5 dias. O juiz da segunda vara do Tribunal de Justiça também decretou sigilo no caso. O delegado responsável pelo inquérito pediu ao Tribunal do Júri de São Paulo a prisão temporária de Nardoni e da madrasta. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável ao pedido de prisão. Por causa dos depoimentos, foram declarados como principais suspeitos da morte o pai e a madrasta. Segundo o depoimento do pai, Isabela teria sido jogada, pessoal, através da janela do dormitório de seu apartamento no 6º andar, cuja tela de proteção estava recortada, no interim em que tivera retornado à garagem para ajudar a esposa e os filhos. A perícia inicial revelou que a causa-morte foi parada cardiorrespiratória, com evidências claras de asfixia, contradizendo as afirmações de Alexandre Nardoni. Além disso, havia vestígios de sangue no apartamento e no lençol da cama, onde disse tê-la colocado adormecida. Houve fratura de osso e dos punhos, enquanto estava viva, e trauma no crânio. Língua entre os dentes e lesão petequiais no coração e no pulmão, indicativas que a vítima fora asfixiada. Pessoal, e aí, o que vocês estão achando até o presente momento desse caso aí, terrível da Isabela Nardoni? Vamos continuar contando a história, mas antes eu quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias, está assistindo esse conteúdo, esse vídeo, você pensa a respeito do caso Isabela Nardoni, deixe o seu comentário no canal Justiça em Foco Notícias, quer saber o que você pensa dos nossos conteúdos, quero te convidar também, você que chegou aqui pela primeira vez, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, nem precisa esperar o vídeo terminar, pessoal.
Toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho aí das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Conheça os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Compartilhe se assim desejar. Deixe o seu like também é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas tão especiais como você que chegou até aqui ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. Se não gostou, também dedinho para baixo para a gente poder melhorar, né, pessoal? Seja like, seja dislike, o YouTube reconhece a relevância aí dos conteúdos e recomenda para as pessoas, né, pessoal? Então, vamos continuar aí a falar sobre o caso Isabela Nardoni, o caso que comoveu todo o Brasil e, infelizmente, entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Um laudo feito pelo diretor do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade de George Washington, James Ryan, em 2013, concluiu que as marcas encontradas no pescoço de Isabela, pericialmente definidas como equimoses puntiformes na nuca direita, não foram efetuadas pelo pai e pela madrasta, devido à incompatibilidade com a morfologia das mãos de ambos. Em contrapartida, o promotor do caso, Francisco Sembranelli, afirmou que afirmou que os resultados não alteram as penas, pois o documento contesta apenas uma entre dezenas de provas, pessoal, que isso não era tão importante assim no caso, né? No exame pericial complementar, a polícia encontrou no edifício peças do vestuário do pai da garota em um banheiro de um apartamento inabitado no sexto andar, cuja propriedade é da irmã do principal suspeito, e manchas de sangue nos bancos do carro da família. Provas testemunhais dão conta de que na noite da morte da garota Isabela houve severa discussão entre o casal e que aos gritos a criança pedia socorro. O caso policial tramitou em segredo de justiça até o dia 7 de abril de 2008, quando o juiz Maurício Fossen, o primeiro que o decretara, revogou. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Fossen tomou a decisão após o promotor Francisco Sembranelli ter revelado alguns detalhes à imprensa na sexta-feira, no dia 4 de abril. No dia 3 de abril, os dois advogados que representavam o pai e a madrasta entraram no 9º Distrito Policial, meio-dia e meia, quase cercados pela imprensa, para negociar a apresentação do casal à polícia, e permaneceram lá por 20 minutos. Os advogados disseram que o casal iria aparecer nas próximas horas para a apresentação deles e possível pedido de habeas corpus. O casal se entregou às 15 horas e 55 minutos no Fórum de Santana. Na manhã do dia 11 de abril, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o habeas corpus e ordenou a soltura de Alexandre e Ana Carolina. Um dia após a decretação da prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, na manhã do dia 3 de abril, tornaram-se públicas, por intermédio dos advogados, duas cartas do casal. Os advogados afirmaram que foram escritos um dia antes da decretação da prisão preventiva do casal, mas circulou que eles teriam escrito após a decretação, que nunca foi confirmado, na verdade. No dia 31 de março, por volta das 9h30 da manhã, né, foi o enterro, o sepultamento aí da Isabela, né, pessoal? Horas depois de ser liberado pela perícia, o corpo de Isabela foi enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro de Jaçanã, zona norte de São Paulo. O enterro contou com a presença de 200 pessoas, entre familiares e amigos. A imprensa foi impedida de acompanhar o enterro e apenas imagens aéreas foram feitas por helicópteros de algumas emissoras de TV que filmaram o evento. Do lado de fora do cemitério, o avô José de Oliveira afirmou após o enterro que a mãe da criança continuava em estado de choque e que não queria falar sobre o assunto. Mais tarde, o avô declarou: Isabela adorava os pais. Os outros avós eram maravilhosos com ela. Não tem explicação o que aconteceu. Estão querendo culpar o pai. Ele não tem nada a ver com isso. Ele pode ter todos os defeitos, mas isso aí não, afirmou na época, né, o avô de Isabela. A mãe de Isabela postou diversas fotos da sua filha no Orkut, divulgadas aí pela imprensa, e por meio desse site ela recebeu mais de 100 mil mensagens de apoio nas comunidades aí que foram criadas em homenagem a Isabela na época, né, pessoal? Em 18 de abril, dia em que Isabela completaria 6 anos, Alexandre e Ana Carolina foram indiciados pela Polícia Civil da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídio, no artigo 121 do Código Penal, né? Homicídio, né? Matar alguém. Em entrevista à TV Globo,
Pela primeira vez desde o caso foi noticiado, no dia 30 de março, Alexandre Nardoni e Ana Carolina concederam a primeira entrevista exibida pelo Fantástico, na noite do dia 20 de abril. Na reportagem, eles negam as acusações feitas pela polícia de que foram responsáveis por matar Isabela. Negaram também as brigas no apartamento, como afirmou o casal residente no prédio ao lado, o vizinho deles, pessoal? Posteriormente, afirmaram que as famílias Nardoni e Jatobá sempre foram unidas e que sempre trataram Isabela bem. O conteúdo da entrevista foi reproduzido por outras redes no dia 21 de abril, com exceção do SBT e da Record TV. No dia 11 de maio, Ana Carolina Oliveira deu uma nova entrevista à emissora, no dia 14 de maio, à Rede Record. Carro de Alexandre, pessoal. No dia 22 de abril, a empresa responsável pelo rastreador, o GPS, instalado no Ford Ka de Alexandre Nardoni, revelou que o veículo fora desligado às 23h16. Esse tipo de aparelho emite sinais via satélite para uma central de operações que, com isso, consegue monitorar todos os movimentos do veículo e saber, inclusive, a que horas ele foi ligado e desligado. O intervalo de tempo entre o momento que o motor do carro foi desligado e a primeira chamada para o resgate, que foi às 23h49, foi de apenas 13 minutos, o que, segundo a perícia, é tempo suficiente, foi o tempo suficiente para os fatos acontecerem, segundo contados aí pelo Alexandre Nardoni. Conforme a revista Veja, do dia 30 de abril, Alexandre Nardoni disse em seu depoimento que gastou cerca de 5 minutos aí, como já relatamos aqui, pessoal, entre o momento em que ele deixou a Isabela lá no apartamento e voltou para buscar os outros filhos, Vamos lá continuar com o caso aqui. No dia 29 de maio de 2008, o juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal de Júri de São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o casal Alexandre e Ana Carolina e decretou a prisão preventiva de ambos. O casal, que estava hospedado no apartamento da mãe de Ana Jatobá, optou por se entregar à polícia. Como passava das 18 horas, a prisão apenas poderia ser efetuada pela polícia sem a colaboração do casal, apenas às 6 horas da manhã, porém o casal se entregou. Após passarem por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, Alexandre foi encaminhado para o 13º Distrito de Polícia da Casa Verde, da Zona Norte, onde ficam custodiados detentos com curso superior, e Ana Carolina Jatobá foi enviada para o 97º Distrito Policial de Americanópolis, na zona sul do município de São Paulo. Porém, na manhã do dia 8 de maio, Ana Carolina Jatobá foi removida do distrito policial e foi transferida para a Penitenciária Feminina Santana, na zona norte de São Paulo, em face de ameaças de rebelião por parte das presidiárias. Foi novamente transferida para a Penitenciária Feminina de Tremembé, a 138 quilômetros da capital. Habeas corpus negados. No dia 9 de maio, os advogados do casal protocolaram o pedido de habeas corpus no Fórum de São João Mendes, no centro da capital. O pedido foi analisado e negado no dia 13 pelo desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os advogados do casal protocolizaram, no dia 16 de maio, outro habeas corpus com pedido de liminar. No mesmo dia, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu, ou seja, negou a liminar por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo estava correta. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, encaminhou a pedido do mérito do pedido para a 5ª turma daquele tribunal. Controvérsias aí do caso, pessoal, pais e parentes. O pai, a madrasta e parentes da menina foram questionados pela imprensa e a opinião popular devido à rápida contratação de advogados, 2 dias depois da morte de Isabela, o que gerou a suspeita de que os dois seriam culpados, pois estes já teriam previsto uma ordem de prisão. Naturalmente, a contratação dos advogados foi um fato óbvio, visto que a imprensa e a opinião pública direta ou indiretamente já apontava aí o casal como os autores do crime. O pai e a madrasta também foram questionados
por ter deixado Isabela sozinha no apartamento para buscar os irmãos dela de apenas 3 anos e outro de 11 meses, já que ambos poderiam ficar no apartamento, e o que poderia ter evitado aí o crime. Além disso, o avô materno de Isabela afirmou que a madrasta odiava Isabela. Enfim, são várias coisas, né, pessoal, que foram ditas. Numa entrevista feita pelo apresentador do Balanço Geral da TV Record em 3 de abril, o pai da madrasta, Alexandre Jatobá, em primeira entrevista na imprensa, afirmou que tanto o genro como a filha não tinham o hábito de beber nem fumar. Declarou que na véspera da morte de Isabela, no dia 28 de março, o zelador teria perguntado a Alexandre se a Isabela era sua filha e ele confirmou. No dia seguinte, na manhã do crime, Alexandre Jatobá, né, o pai da Ana Carolina, encontrou Isabela conversando com o zelador, que, quando questionada, disse não ter ocorrido nada. Mas no depoimento, o zelador dizia que estava em outro lugar no momento dos acontecimentos, o que inclusive foi confirmado por várias testemunhas, né, pessoal? A polícia, no dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou que a delegada assistente Renata Pontes teria chamado o pai da criança de assassino ao vê-lo sair na porta da delegacia no dia 31 de março. Segundo a reportagem, Alexandre ficou indignado com as acusações dos demais policiais ao alegar que sofreu coação, mas manteve a parcimônia ao responder às questões feitas pela equipe policial. A Secretaria de Segurança Pública, no entanto, não comentou a atitude da policial. Na ocasião, reiterou as pontuações do crime ao juiz, afirmando que assim que chegou ao prédio, pegou Isabela no colo para colocá-la para dormir, né? Como já foi dito aqui, pessoal. Nacionalmente, todas as emissoras de televisão e meios midiáticos cobriram aí o crime, sendo classificado como um dos maiores casos de repercussão no país. Além do impacto na mídia, o caso foi retratado em 2 livros, né? Como já falamos por aqui. Inclusive foram aí impedidos aí pela justiça de circular, né? Diante de tanta polêmica aí, feita pelos autores, né, do livro, né, pessoal? O ambiente acadêmico, também o homicídio de Isabela, foi delineado em diversos artigos científicos, como pela Universidade Estadual de Maringá, de São Paulo, Centro Universidade de Brasília, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, dentre outros, né? O caso de Isabela Nardoni foi aí estudado aí nas universidades, né? Sendo uma pesquisa no Instituto Censo, de abril de 2008, 98,2% dos brasileiros mostravam à época o conhecimento sobre a morte de Isabela. Quanto à cobertura da mídia, 71% concordaram com a posição dos veículos de informação e 24,3% discordavam. Ainda de acordo com a organização, a percentuagem obtida é recordista na história da pesquisa de casos correlatos, né, pessoal? Vamos lá. Continuar aqui, vamos falar um pouco aí sobre o julgamento e a prisão do casal Nardoni, né? No início de 2009, 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do TJ decidiram por unanimidade que o casal Alexandre e Ana Carolina seriam levados a júri popular. O primeiro dia de julgamento ocorreu no dia 22 de março de 2010, cerca de 2 anos após a morte de Isabela. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. Defesa e acusação contaram com 16 testemunhas no total, sendo 11 de defesa e 2 de acusação, e 3 em comum. Outras 7 testemunhas foram dispensadas. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento, que foi transmitido por diversas redes de televisão ao vivo, somente através de locução. O júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado, pela menina ter sido asfixiada, considerado meio cruel e não ter tido chance de defesa para a vítima, por estar inconsciente ao cair pela janela, e pelo fato do homicídio ter sido cometido com finalidade de ocultar uma prévia agressão e fraude processual. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias, e pelo agravante de ser pai de Isabela. E Ana Carolina, 26 anos, 8 meses, em regime fechado, e também por fraude processual. Deve cumprir aí, 8 meses e 24 dias de regime semiaberto. Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer da sentença em liberdade à garantia da ordem pública. Isso aí é a época, né, pessoal? O advogado Roberto Podival recorreu da sentença logo após a leitura do juiz Maurício Fossen. O mesmo juiz
10 dias depois do julgamento, negou o pedido do recurso para um novo julgamento, por júri popular e anulação da condenação. O argumento foi defendido pela defesa, com base no período anterior do caso, a mudança no Código do Processo Penal, que extinguiu o chamado protesto por novo júri. O juiz Maurício Fossen seguiu a interpretação de que a alteração na legislação é aplicável para todos os casos, inclusive os anteriores. Progressão de pena e regime semiaberto. Ana conseguiu progressão para o regime semiaberto em julho de 2017 e Alexandre em abril de 2019, tendo ambos direito a trabalhar fora da prisão e saídas temporárias durante o ano. Após ser flagrada numa videoconferência com os filhos dentro da penitenciária, Ana perdeu, em 23 de junho de 2020, o direito ao regime semiaberto. Na noite do dia 20 de junho de 2023, Ana foi solta após a Justiça conceder progressão de regime para o regime aberto. Em 6 de maio, agora de 2024, Alexandre Nardoni foi solto após a Justiça conceder uma progressão ao regime aberto, pedida pela defesa de Alexandre em abril do mesmo ano, pessoal. E a mãe de Isabela Nardoni reage à liberdade de Alexandre Nardoni. Um absurdo. Vou poder encerrar aí o vídeo, né, pessoal? Mãe de Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, entrevista ao jornal Metrópolis, tá, pessoal, agora? Ana Carolina Oliveira se manifestou sobre a decisão da Justiça em libertar Alexandre Nardoni, pai e assassino da própria filha, condenado a 31 anos de prisão. Ele estava cumprindo pena no presídio de Tremembé, em São Paulo, e agora segue em regime aberto. Um absurdo, disse ela aí ao jornal O Globo, reproduzido aqui pelo site do Metrópolis, tá, pessoal? Minha filha não vai voltar e ele está em total liberdade para fazer o que quiser. Continuar a vida, de estar aí pelas ruas, assim como eu, assim como você, completou Ana sobre o crime que aconteceu em 2008. A moça prosseguiu. Então é dolorido para quem é da família, é triste, é lamentável ver que a nossa justiça permite com que isso aconteça. A matriarca ainda lamentou que pode esbarrar com um dos culpados de matar Isabela. Ana, esposa do Alexandre à época, também foi condenada por ter participado da morte da menina. Saber que posso andar na rua e posso encontrar com ela, saber que a pessoa que matou minha filha está aí livre e minha filha nunca mais vai voltar, nunca vou ter esse privilégio, nunca vou poder ir à formatura dela, declarou. Ana Carolina ainda também pontuou que existem falhas na lei que segue para que haja mudanças, né? E criminosos cumpram o ônus integralmente na cadeia. Ela protesta contra a progressão de pena, né, pessoal? Concordo plenamente. Lamentável, um absurdo. Acho que, no mínimo, que a gente tem que fazer é que a minha luta, é que o que eu penso, o que eu idealizo, você pegou uma pena, precisa cumpri-la, pelo menos pelo período que você foi condenada. Isso é contra a progressão de pena, né, pessoal? Ela está falando aqui. A defesa de Alexandre Nardoni solicitou a progressão de pena para regime aberto, mas inicialmente teve um parecer desfavorável pelo Ministério Público. No entanto, o juiz Loureiro Sobrinho considerou que o acusado manteve boa conduta dentro da prisão, além de ter cumprido mais da metade da pena. Alexandre gozava de regime semiaberto e retornava para a unidade prisional fidedignamente desde quando obteve o benefício em 2019. Nessa segunda-feira, dia 6 de maio, após decisão judicial, ele foi reintegrado aí à sociedade. No aberto, ele deverá ficar na propriedade que mora entre 20 e 6 horas da manhã, saindo apenas para trabalhar, sem frequentar bares, casas de jogos ou outros locais incompatíveis com o benefício conquistado. O culpado também terá que comparecer 3 em 3 meses à vara de execuções penais. Pois é, pessoal, se for o caso Isabela Nardoni, esse triste e lamentável caso ocorrido com essa criança e seu desfecho, né, pessoal, hoje, em 2024, as pessoas responsáveis aí pela morte de Isabela já estão em regime aberto, já estão em liberdade, já podem trabalhar e viver a sua vida aí normalmente, né? Então, fica aí contado o caso da Isabela, que entrou infelizmente para a galeria de crimes que ficaram na memória. Deixe seu comentário, deixe seu like, o seu dislike, compartilhe, fique à vontade, a casa de vocês. Aceitamos sugestões também, pessoal, que você gostaria de ver aqui no canal Justiça em Foco Notícias e siga-nos nas redes sociais. Sim, pessoal, tem Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.